Tendo um desses pares dentro de casa, você já tem uma ferramenta excepcional para os seus treinos. Add it up. Add it up. Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou começar aqui fazendo uma pergunta a vocês. Vocês conhecem os halteres ou dumbbells selecionáveis? Se não conhecem, vou apresentar aqui alguns modelos a vocês, que é um item que eu gosto muito mesmo. Então vamos lá. Seguinte, separei hoje aqui, consegui alguns halteres dumbbells selecionáveis. Para começar, já quero falar que a gente ouve falar aqui como halter regulável ou dumbbell selecionável. No final das contas, halteres e dumbbells são basicamente a mesma coisa, que são os pesos. Poderiam servir para esses aqui, poderiam servir para aqueles ali. Então isso são itens que a gente considera como peso. No mercado americano fala-se muito mais dumbbells, no brasileiro a gente usa bastante halter, mas para vocês entenderem que a gente está falando da mesma coisa. Então é o seguinte, esses aqui são queridinhos meus, eu gosto realmente bastante deles para os seus treinos em casa, principalmente isso aqui faz muito sentido, são itens compactos, versáteis, eu particularmente uso estes aqui em casa, já tive todos esses modelos e agora não tenho todos logicamente, mas eu tenho testado esse daqui, já tive esse daqui e tenho também agora mais recente esse aqui que acabou de chegar. Então, vou mostrar a diferença entre esses modelos a vocês, tá? Que eu começo com mais leve, um intermediário, um pouco mais pesado e são três modelos diferentes. Aqui eu tenho um da Stark, esse daqui é um Power Block e esse aqui é um Bowflex original. Então vamos lá, mostrar a diferença aqui, eu vou começar pelo mais leve. Então esse daqui também é um lançamento recente. Ele tem 5 pesos de ajustes, que ele vai em libras de 5, 10, 15, 20 e até 25. Ou seja, ele começa em 2,5 kg e vai até 11,25 kg. E aí os ajustes são simples assim, ó. Eu vou mudar aqui a minha manopla, é só eu trazê-la para o lado, ela é bem fácil de ajustar. E à medida que eu vou ajustando, ele vai me conectando com os pesos. Então 15 libras, 20 e 25. Aí ele sai toda, a basezinha aqui já fica aqui dentro. Então, você vê, é um sisteminha que ele fala que é bem simples o ajuste dele, prático, e realmente é bem rápido. Então, realmente esse aqui eu tenho testado nas últimas semanas em casa, está funcionando super bem, tenho gostado. Então esse vai de 5 a 25 até 11,5 kg, com 5 níveis de ajuste. Então cada ajuste desse daqui fica na faixa de 1,8 kg. Agora eu vou para o segundo aqui, que também é um dos meus queridos, gosto bastante, Power Block. Raríssimo, você não vai encontrar acho que isso no Brasil, tá muito raro a gente encontrar. Consegui esse aqui para a gente fazer o review, então eu vou mostrar aqui para vocês esses aqui. Esse, ele já tem um padrão de acabamento superior a esse daqui, então aqui nós temos os pesos de ferro, aqui eu já tenho um produto com acabamento em uretano, muito mais resistente, muito mais durável. Aqui eu tenho uma pegada, aqui é uma pegada mais plastificada, aqui eu tenho uma pegada mais emborrachada. E esse daqui, ele vai até 32 libras, ele vai de 4 a 32 libras, ou seja, ele vai até 14,5 kg. Começa em 1,8 kg até 14,5 kg. Então o Power Block ele tem essa característica da gente colocar a mão dentro dele, mas isso não interfere em nada nos exercícios, de verdade, eu falo isso por experiência própria. E você tem o pino de ajuste diferente desse daqui de girar a manopla, mas aqui do Power Block é bem prático também. Então eu plugo e retiro o peso que eu vou utilizar. Ele é bem prático também, ele é bem ágil e bem rápido. Então essa peça aqui é uma peça de plástico simples, Power Block realmente é bem conhecido no mercado americano, bem utilizado. Então se eu colocar no peso maior, ele fica assim, com esse volume, ele é um pouquinho mais volumoso que o da Stark, mas se justifica também pelo peso que ele tem a mais, tá? Então esse daqui é o Power Block, que nesse caso é o U32 o modelo. E aqui eu tenho um outro um pouco maior, que é o Bowflex original. Vou mostrar aqui para vocês. Este daqui vai de 5 até 52 libras e meia. Então ele vem de 2,25 quilos até 23,6 quilos. Então ele é mais pesado e ele tem um sistema de catraca que a gente usa aqui dos dois lados. Então, por exemplo, se eu pegar primeiro aqui, ó, só a manopla, 5 libras. E aí, à medida que eu vou conectando,
Ele vai de 2 libras em 2 libras. Então aqui, ó, 7. Vou aumentar um pouco aqui, 15. $30. E vou colocar agora no máximo aqui 52 libras e meio. Um pouco mais pesado, 23,5 kg, mas ele tem também uma pegada. Cara, aqui ela tem uma pegada cromada nas extremidades, um apoio emborrachado no centro, uma pegada anatômica também boa, assim como os outros modelos, todas são anatômicas. Então ela fica uma pegada boa. O padrão realmente de plástico do Bowflex é muito bom. Nos Estados Unidos realmente o Bowflex é muito forte, muito conhecido também. Então um equipamento aí que eu já conheço há mais de 10 anos. Então ele já tem toda uma história. Logicamente a gente, no Brasil, esses dumbbells selecionáveis ou reguláveis, eles são um pouco mais raros, a gente não encontra em todo momento por aqui, mas são itens que eu recomendo bastante para você ter em casa. Para mim faz todo sentido, compacto, bonito, rápido, prático, então tem todas as características aí que servem para a sua sala também. E falando melhor agora, para quem são esses dumbbells halteres selecionáveis ou reguláveis? Então é o seguinte, ele serve muito bem para os seus treinos em casa. Lembra que a gente sempre fala aqui no canal sobre treinos em casa, sobre treinos em condomínios também. Para o condomínio, eu não recomendaria esse item não. Aí no condomínio, mantenha as torres de peso ou torres de dumbbells, porque terá um uso compartilhado. Então ele vai servir muito bem para a sua residência, serve para um estúdio de um personal que tem um fluxo menor de usos também, poderia atender muito bem. Para uma academia, seria só talvez numa área de treinamento funcional, numa área específica da academia, igual eu falei para vocês no condomínio, já tem que ter bastante peso para eles serem compartilhados. Se você também for usar dentro da sua casa, às vezes eu uso em casa esse daqui, mas serve para mim, para minha namorada, a gente usa junto, compartilha. Você tem uma família maior, a hora que você faz um treino em grupo, a família toda, 4 pessoas, aí vale pensar se seria um desse o ideal, ou uma torre daquela, ou mais pesos, porque ao mesmo tempo vocês conseguiriam treinar juntos, cada um com o seu peso. Então vai depender do seu perfil de uso. Mas isso aqui dentro da sua casa é sensacional, além de bonito, compacto. E agora vamos dar atenção um pouco ao Bowflex, porque o Bowflex, dos 3 que nós mostramos, ele tem uma característica especial, porque ele tem um aplicativo de treinos também, o que é bem legal, para que você realmente tenha orientações de como utilizar para vários exercícios dentro de casa. Então eu estou com o tablet aqui, dentro do aplicativo da Bowflex Select Tech, e aí eu tenho algumas opções aqui, por exemplo, vou entrar aqui nos Exercise. Então eu tenho aqui uma biblioteca de exercício abdominal para costas, para bíceps, para peito, glúteos, pernas, ombros e tríceps. Então você vê que é uma biblioteca extensa, legal, depois você tem aqui também em ordem alfabética, uma série de exercícios ou por grupos musculares. Então além dos exercícios, ele te dá algumas opções também de workouts, alguns treinos. Então um Crazy Core aqui para abdominal. Então ele já te mostra uma sequência de exercícios voltados ao core, você vai utilizar às vezes com ou sem o próprio Bowflex. Alguns exercícios são com, alguns são sem. Vou dar um play aqui, ó. Então ele te mostra a execução e você consegue seguindo conforme o vídeo. Então é legal porque é mais um suporte para vocês treinarem em casa com o uso de vídeos. E é uma coisa que eu já consumo para mim. Eu treino em casa hoje com o que eu tenho de recurso, acabo consumindo alguns aplicativos, acabo consumindo alguns vídeos em YouTube para eu realmente melhorar a minha execução ou para aumentar a minha biblioteca de exercícios. Então eu acabo consumindo bastante esses conteúdos também para me ajudar nos treinos em casa. Então fica a dica, porque esse daqui é algo especial que esse daqui tem, os demais não tem ou eu não conheço também, mas esse daqui é um que já está ativo, então vale a pena dar uma acompanhada. E falando agora um pouco do seu bolso, vamos falar um pouco dos valores desse tipo de equipamento. Esse aqui da Stark, um item na faixa de R$ 2.500. Este daqui da PowerBlock é um item que você não encontra no Brasil, então não tem uma referência de valores, mas eu diria que um desse daqui, que é esse material que é uretano, talvez na faixa de uns R$ 4.000. E esse Bowflex 552, que é esse daqui, é um item na faixa de R$ 4.500. Todos esses eu estou falando somente os pares de dumbbell, eu estou falando dos pares e não estou falando da estante
que a estante é um item que também eu considero bastante importante. Eu não tenho uma estante aqui oficial desses itens, mas a gente vai colocar uma imagem aqui para vocês entenderem, porque principalmente nos mais pesados, talvez no Power Block, no Bowflex, recomendaria também a estante. Então a estante aí teria um valor extra, pode ser que você tenha um local em casa onde você consiga apoiar uma posição boa na hora de fazer um treino com um banco regulável, ou a estante realmente oficial deles paga um valor a mais, mas fica numa posição melhor na hora de tirar e colocar o peso também. Então é algo a ser considerado. E fazendo uma comparação com aquele tipo de peso, por exemplo, uma torre daquela que você está vendo aqui, uma dessas primeiras, por nacionais simples com uma torre, a gente está falando aí na faixa de 2.500, 3.000 reais. Ou seja, ali vai até 10 quilos, um desse daqui vai até 11,25 kg. Por isso que eu falei, às vezes faz mais sentido ter um desse na sua casa do que uma torre daquela, e muitas vezes você não vai nem usar o de 1 kg, de 2 kg, esses um pouquinho mais leves, tá? Um outro halter, se fosse esse daqui, que já é um importado, cromado, sextavado, bonitinho, com uma torre daquela, talvez ali na faixa dos seus 4.000 reais, 4 a 5, depende do modelo. Então você vê como substitui bem uns desses aqui, substituiriam mesmo assim, até num custo-benefício melhor, uma torre dessa importada bonita. Então é uma análise aí para vocês entenderem um pouco melhor o conceito desses selecionáveis, o conceito daqueles que a maioria já conhece e o que se encaixa melhor dentro da sua residência, dentro da dinâmica de treino sua ou da sua família, se você tiver mais pessoas treinando juntos. E é isso aí, turma, para eu concluir então esse review. Então aqui os três são super queridos meus, gosto muito, acabo divulgando bastante realmente. Stark, um pouquinho mais simples no acabamento, mas boa funcionalidade, não tenho o que falar. Power Block, realmente excepcional, gosto bastante. Bowflex, também uma unanimidade mundial, presente em muitos países de longa data. São três opções ótimas, tem a variações de peso, tem a variação de acabamento, tem um pouco a variação de investimento, mas qualquer uma dessas opções fazem todo sentido aí para mim e para os seus treinos em casa. Então lembrando que eu sempre falo para vocês, academia boa, academia perto, tendo um desses pares dentro de casa, você já tem uma ferramenta excepcional para os seus treinos. Todos esses modelos, pode ter certeza que eu já utilizei-os, então tem meu selo de aprovado, tranquilamente, pode colocar aí na tela porque esses aqui fazem bastante sentido. Valeu, espero que tenham gostado desse vídeo e até os próximos.